2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim: por essa razão, pois, te admoesto que reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não vos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus de toda sabedoria, de toda misericórdia, de todo amor, é a Ti que nós clamamos nesse momento, que nos dê a graça de entendermos a Tua palavra. Aliás, o nosso pedido, Senhor, humildemente, como necessitado que somos, é que o Senhor, e somente o Senhor, fale aos nossos corações. Que a Tua palavra, ela nos toque no mais profundo do nosso ser. Que não seja o poder do intelecto, que não seja o poder da retórica, que não seja, Senhor, palavras usadas de forma a impressionar os ouvintes, mas que a única coisa nesse momento que nos toque, que nos incomode e que nos transforme, seja a Tua palavra, Senhor, e mais nada. Que ela, como diz Hebreus, seja aquela capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito, porque ela é mais poderosa que espada de dois gumes. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, apesar de mim. Faz assim, para a glória do Teu nome, que nós oramos, e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Essa é a última carta que Paulo escreve. A última carta que ele dirige à igreja, e não somente à igreja, mas no caso específico aqui, ele dirige a um irmão, o irmão Timóteo. E talvez por ser a última carta que Paulo escreve, essa carta ela tem um tom de despedida. Parece que Paulo está
está se despedindo dos irmãos, da igreja, do mundo. Se nós olharmos capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está esperando. Parafraseando aqui Paulo. E ele diz: eu já estou sendo entregue por libação. Então Paulo está se despedindo, e por se despedir, parece que ele tem os olhos fixos no céu. Ele está contemplando mais próximo ainda as coisas celestiais. Mas essa não é uma característica de Paulo apenas no fim da sua vida. Paulo foi um homem cujos olhos sempre contemplaram o mundo espiritual, as coisas de cima. Ele diz em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Ele diz isso. Então Paulo estava sempre olhando para as coisas de cima. Talvez essa visão de Paulo de contemplar o céu, de contemplar o mundo por vir, seja aquilo que sempre fortaleceu ele nos momentos difíceis. Talvez essa visão de Paulo do mundo espiritual e do céu, essa visão do céu, de saber que ele, Paulo, não era cidadão daqui, de saber ele, Paulo, que ele estava aqui apenas de passagem, talvez essa consciência que Paulo tinha, de que ele não pertencia a esse lugar, seja aquilo pelo qual fez com que Paulo passasse por tanta coisa que ele passou. Talvez, na história do cristianismo, eu ouso a dizer, que ninguém sofreu por causa do evangelho, ninguém sofreu mais do que Paulo. E eu convido a vocês a abrir em 2 Coríntios, capítulo 11. E Paulo mesmo vai falar uma lista das coisas que ele sofreu. Por favor, acompanhe. A partir do versículo 20, diz assim: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem vos exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Perdão, a vista não é mais a mesma. Ingloriamente o confesso, que se foram dias com insensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, em medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios e em perigo de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos
e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Isso é o que Paulo sofria. E aí eu queria que, por favor, volte lá para 2 Timóteo capítulo 1. E Paulo no versículo 12 diz assim: por isso estou sofrendo essas coisas. Que coisas? Tudo aquilo que nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11. A questão é, por que Paulo suportava tantas coisas? Da onde vinha a força de Paulo, a determinação de Paulo, de sempre prosseguir para o alvo, de não parar, de sofrer açoites, de sofrer naufrágios, de sofrer com um espinho na carne, como a gente vê também em 2 Coríntios, no último capítulo. Por que Paulo, por mais coisas que ele sofresse, por mais dificuldades, tribulações, pessoas o apunhalando pelas costas, porque ele disse, olha, entre falsos irmãos. Por que Paulo passava por tudo isso? Em nenhum momento ele xingava. Em nenhum momento Paulo blasfemava. Em nenhum momento Paulo murmurava. Em nenhum momento nas Escrituras nós vamos ver Paulo dizendo, eu quase desisti de seguir a Jesus. Por quê? Por que na vida de Paulo isso era tão forte? Que ele dizia, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Porque nem altura e nem profundidade, ele termina o capítulo 8, no versículo 39, dizendo isso. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outro ser poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O que era tão forte na vida de Paulo, que fazia ele ter essa consciência e essa convicção? É o que ele diz no final do versículo 12, aqui, de 1 Timóteo, capítulo 1. Ele diz, não me envergonho do Evangelho, por quê? Por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo sabia exatamente em quem ele estava crendo. Paulo não cria, ele não confiava na força dele. Paulo não confiava nos seus méritos como judeu. Paulo não confiava porque ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Paulo não confiava nisso. Paulo confiava em Deus, em Jesus. E talvez, irmãos, talvez esse seja o motivo pelo qual a maioria de nós, na primeira tribulação, nós queremos sair do barco. Na primeira dificuldade, nós já queremos abandonar a fé, deixar a congregação, seguir outro rumo. Porque nós não conhecemos quem nós temos crido, em quem nós temos crido. Nós fazemos como Jó diz,
Mas a gente não completa a frase de Jó. A frase de Jó é: eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Nós ficamos apenas no ouvir. Nós ouvimos sobre Deus. Nós ouvimos sobre Jesus. E até acreditamos: olha, legal. Jesus é bom, Deus é bom. Jesus morreu por mim. Mas verdadeiramente não confiamos nele. Deixa eu ilustrar, para que você entenda o que é confiar e não apenas crer de ouvir. Conta uma história que um homem colocou uma corda atravessando 2 penhascos. E entre os 2 penhascos um abismo. Ele pegou uma bicicleta e atravessou várias e várias vezes. De lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. E uma senhora observava atenta. E ao mesmo tempo aflita. Imaginando que a qualquer momento ele pudesse despencar. Mas ele fez isso tantas vezes que ela acabou dizendo: rapaz, esse cara realmente é bom e ele não cai. Aí ele chegou para ela e disse assim: a senhora acredita que eu seria capaz de atravessar de um lado para o outro com a senhora nas minhas costas? E ela disse: claro, você já atravessou tantas vezes. Aí ele perguntou: pois vamos? Ela disse: não. Essa é a diferença entre acreditar e confiar. Talvez a maioria de nós seja assim. E é por isso que quando vêm as tribulações, nós que conhecemos a Deus de ouvir, até acreditamos nele, nós não conhecemos quem nós temos crido. E Paulo aqui nos dá algumas dicas de quem é Deus. De quem é essa pessoa que ele está dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. E se eu sei quem eu tenho crido, e eu sei que eu estou aqui de passagem, nada do que aconteça na minha vida vai fazer eu tirar o foco do céu. Nada. Essa era a convicção de Paulo. Ele diz que certa vez, a gente não leu lá no texto de 1 Coríntios, mas ele vai dizer: uma vez, para não morrer, me desceram humilhantemente dentro de um cesto para que eu não morresse. Mas embora aquilo tivesse acontecido com ele, Paulo nunca pensou em desistir da fé. Nós lemos aqui uma lista de coisas que aconteceu com Paulo. A minha pergunta para vocês é: alguma dessas coisas que aconteceu com Paulo já aconteceu com você? Quantas vezes você foi açoitado em praça pública? Quantas vezes? Quem foi açoitado? Levanta a mão. Ninguém. Mentir é pecado, né? Quantas vezes você naufragou por causa do Evangelho? Quantas vezes você passou um dia e uma noite em alto mar por causa do Evangelho? Quantas vezes? O interessante é que eu nem li isso, mas Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Tudo isso para Paulo era besteira. Porque os olhos dele não estavam aqui. Glória a Deus. Os olhos dele estavam lá. Os olhos dele estavam naquele em quem ele cria. E esse a quem ele cria chama-se Jesus de Nazaré. E ele não estava interessado se ele ia morrer pelo nome de Jesus. Paulo não se preocupava com isso. Aqui, em 2 Timóteo, ele
acompanhe, por favor. Versículo 8. Paulo falando a Timóteo aqui. Paulo está exortando a Timóteo a exercer o dom que ele, Paulo, havia imposto às mãos e Timóteo havia recebido, que era o dom da proclamação do Evangelho, da pregação do Evangelho. E aí Paulo vai dizer no versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de quem? Testemunho de quem? Quem é que Paulo cria em Jesus? E quem é Jesus? Senhor! Jesus é Senhor! O que isso significa, irmãos? O que significa Jesus ser o nosso Senhor? Significa dizer que nós somos dele. Significa dizer que nós estamos nas mãos dele. Significa dizer que a nossa vida pertence a ele. Significa dizer que quem determina se a nossa vida termina hoje ou daqui a 50 anos é ele. Significa dizer que ele é o dono de tudo, porque ele criou tudo. Significa dizer que ele garantiu que vai voltar, e ele irá voltar para nos buscar, porque ele é Senhor. Isso é o que significa senhorio. Significa dizer que as coisas que acontecem conosco, ou que nós gostaríamos que acontecesse, vai acontecer se ele quiser, e não se nós quisermos. Por isso que Jesus, nos ensinando a orar, lá em Mateus capítulo 6, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é a vontade dele, porque ele é o Senhor, e não nós. Talvez a diferença de Paulo para a nossa é que Paulo sabia quem era Deus, sabia quem é Deus diante de nós e a nossa posição diante dele. O maior problema da humanidade hoje, e aí eu não falo apenas como igreja, mas é pior com a igreja, porque a igreja deveria saber em quem ela crê, mas infelizmente a maior parte da igreja hoje não sabe quem é Deus, e acha que Deus é alguém que está lá nos céus para fazer a nossa vontade, quando nós quisermos, como nós quisermos, da maneira que a gente quiser. E tem gente até que determina: hoje vai acontecer, como se Deus fosse alguém que estava aqui para fazer nossos caprichos. Por isso é importante nós sabermos que nós não somos o Senhor é Jesus, e Ele faz como Ele quer fazer, e não como a gente quer que Ele faça. Ele é Senhor, Deus. E nós somos o quê? Nós somos. A Bíblia, no português, traduz a palavra para servos. Eu não gosto dessa tradução, porque a palavra que se refere a nós em relação a Jesus, no grego, no original, é doulos, que numa tradução mais livre significa escravo. É o que nós somos. Nós somos escravos de Jesus. Você já viu escravo ter direito a alguma coisa? Um escravo só come se o senhor dele deixar. Essa é a nossa situação diante de Deus e de Jesus. Ele é o Senhor. As nossas orações precisam terminar assim: que seja feita a tua vontade, porque Ele é Senhor e não nós. Amém? Amém. Ele é o Senhor.
É Ele quem manda. É Ele que tem autoridade, é Ele que tem domínio, é Ele que exerce toda a sua vontade, Ele é Senhor. A segunda coisa que Paulo fala de Jesus é que Ele é o Salvador. Versículo 10. E manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Salvador de quem? Jesus nos salva de quem? Jesus nos salva de quem? Jesus nos salva de Deus. As Escrituras dizem que a ira de Deus se manifesta no céu contra os filhos da desobediência. Não se enganem. Não é o diabo que joga ninguém no inferno. Quem joga as pessoas no inferno é Deus. Porque Ele é o Senhor. E é Ele que tem toda a autoridade. O próprio diabo será lançado no inferno. Então Jesus nos salva da ira vindoura de Deus. E Ele, Jesus, é o único capaz de nos salvar dessa ira. Nenhum outro. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque em nenhum outro nome há salvação. Porque debaixo do céu não há salvação em nenhum outro nome, a saber, no nome de Jesus. Ele é nosso Salvador. Essa era a convicção de Paulo. Jesus me salvou. Então, se Ele me salvou da pior coisa, se Ele me salvou da ira de Deus, o resto para mim é lucro. Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Eu vou para os braços do Pai. Glória a Deus. Eu vou para o Criador. Jesus disse: não tema aquele que pode matar o corpo. Tema antes aquele que pode lançar no inferno, tanto o corpo como a alma. Essa era a convicção dos apóstolos, essa era a convicção de Paulo. E essa deve ser a nossa convicção. A nossa visão tem que estar no alto. E eu estou dizendo isso, irmãos, não para que você ache que, então, já que eu estou de passagem, já que a minha visão tem que estar no alto, trabalhar para quê? Estudar para quê? Casar para quê? Você pode fazer tudo isso. Aliás, você deve fazer tudo isso. Mas essas coisas não podem tirar o foco do alto. Não pode tirar de nós o foco de que nós estamos aqui de passagem. Eu acho que a coisa mais contraditória, não me entenda mal, mas a coisa mais contraditória é alguém chorar o velório de um cristão. Eu sei que perder um ente querido dói, eu sei disso. Mas se nós cremos no que Cristo fez por nós, se nós cremos que Ele é o Salvador, um cristão que morre vai para onde? Vai para a glória. Então, ao invés de chorar, nós devíamos celebrar. Coisa de maluco celebrar a morte de alguém. Mas essa é a convicção. Essa era a certeza de Paulo. Ele estava aqui prestes a morrer, prestes a ser entregue para morrer. E ele diz: a coroa da vida me está proposta. Eu estou quase morrendo, glória a Deus. Conta-se a história de que Martin Lloyd Jones estava no leito de morte, um dos grandes pregadores desse evangelho. E aí, um rapaz que acreditava-se que tinha o dom de curar, Lloyd Jones estava lá, moribundo, só esperando a hora de morrer. E esse rapaz chegou no hospital para orar por ele. E quando aquele rapaz se aproximou, Lloyd Jones olhou para ele e disse:
Deixa eu ir para o meu Senhor, porque Ele está me esperando. Essa é a convicção que nós temos que ter. Essa era a convicção que Paulo tinha, porque ele sabia em quem ele cria. Uma outra coisa que Paulo fala de Jesus está no versículo 12. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Há duas traduções possíveis para guardar o meu depósito. A primeira delas é que Paulo estava sugerindo que guardar o seu depósito, Deus era poderoso para guardar a vida dele, a alma dele. A outra tradução possível, a outra interpretação possível para isso é que Deus, Ele era poderoso para guardar até o último dia o Evangelho na sua pureza. E pelo contexto aqui, é mais provável que essa segunda opção seja a opção correta. Porque Paulo está falando para Timóteo pregar o Evangelho. E que esse ministério que tanto Paulo havia recebido, Paulo que era apóstolo, mestre, Deus era poderoso para guardar esse ministério e esse depósito, esse Evangelho, até o último dia. Mas seja como for, se Paulo estava se referindo ao Evangelho, ou se Paulo estava se referindo que Deus iria guardar a sua vida, a sua alma, não importa. O que importa é que Deus é poderoso. Se é para guardar a vida, ou se é para guardar o Evangelho, Deus é poderoso. Você crê? Amém. Deus é poderoso, Deus. E às vezes a gente parece que ignora essas coisas. Nós ignoramos que Ele é o Senhor. Nós ignoramos que Ele é o Salvador. E nós ignoramos que Ele é poderoso. Uma das coisas que mais nos aflige é quando passamos tribulação e a primeira coisa que acontece conosco é esquecer daquilo que Deus já fez. É esquecer aquilo que Ele é capaz de fazer. Não se a gente quiser, mas se Ele quiser. Deus é capaz de transformar uma prostituta em uma mulher de oração. Deus é capaz de transformar um viciado em drogas num pregador do Evangelho. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para transformar. Você crê nisso? Crê de verdade? Por que nós não pregamos o Evangelho? Se nós cremos, se nós sabemos em quem nós temos crido, por que é que nós não pregamos esse Evangelho que é poderoso para transformar a vida de alguém? Por que nos calamos? Por que não abrimos a nossa boca? Por que não proclamamos as grandezas de Deus? Por que não anunciamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? A única coisa que me vem à mente é: nós não sabemos em quem temos crido. Nós não conhecemos verdadeiramente, de fato, esse Deus que é poderoso para fazer. Esse Deus que é Senhor. Esse Deus que é Salvador. Esse Deus que é todo-poderoso. Esse é o nosso Deus, Deus.
E dizer que Ele é Senhor significa dizer que nós não fazemos mais aquilo que a gente quer. Não. A nossa vida pertence a Ele. O nosso andar, o nosso falar, o nosso conviver, tudo isso não nos pertence mais, pertence a Ele, porque Ele é o Senhor. Dizer e saber que Ele é o Salvador significa dizer que eu e você não poderíamos fazer absolutamente nada para nos salvar. Se dependesse de nós estaríamos perdidos, mas graças a Deus, que nós somos salvos mediante a graça, pela fé no Filho de Deus chamado Jesus. E dizer que Ele é poderoso significa dizer que se Deus quiser, a nossa vida está guardada nas mãos dele. Que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o último dia. E dizer isso não significa dizer que estamos isentos de situações difíceis e ruins. Estar guardado nas mãos de Deus significa dizer que independente de que coisas ruins nos aconteçam aqui, nós iremos descansar nos seus braços. E iremos para junto do nosso Pai Celeste. É isso que quer dizer que Ele é todo poderoso. O diabo não pode nos arrancar das mãos desse Deus, porque a nossa vida está escondida em Deus. Ele é todo poderoso, não há nada que possa nos tirar desse Deus, nada. Então seja como Paulo, saiba, conheça quem você tem crido. Ele é Senhor, Ele é Salvador e Ele é todo poderoso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Santo Deus e Pai bendito, nós queremos ter a convicção e saber em quem nós temos crido, Senhor. Para que assim como Paulo tinha aquela convicção de que não importava aquilo que iria acontecer, porque os olhos dele estavam fitos naquele a quem ele cria, que nós possamos ser como ele, Senhor. Saber que Tu és o Senhor, saber que Tu és o Salvador e saber que Tu és o Todo-Poderoso. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado por nos edificar com ela. Obrigado pelo Teu Espírito trabalhando em nossos corações pela Tua palavra. Obrigado por este culto que o Senhor nos dá o privilégio de Te cultuarmos. Que ele tenha sido agradável a Ti e única e exclusivamente agradável a Ti. Amém. Não estamos aqui para sermos agradados, mas para agradar o Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui neste lugar. Verdadeiramente do nosso coração, nós esperamos que esse culto tenha subido até o Senhor em água suave. Nos leve em paz para as nossas casas, protegidos, abençoados, e nos dá uma semana repleta do Senhor. Faz assim, Pai, para a glória do Teu nome é que nós oramos, Te bendizemos e Te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.